tocar com vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo, sobre uma grande novidade no Tricolor. Uma grande novidade aí, que é um grande reforço, na minha opinião, em virtude do potencial que esse jogador possui, né? E que está na base do São Paulo. E que será promovido, gente, para o time principal, para o elenco principal do São Paulo. E será o primeiro jogador aí para a próxima temporada que o Dorival vai pensar da base do São Paulo. Já está praticamente certo isso daí, né? E ele vai fazer parte do elenco principal do Tricolor. Assim, talvez seja uma novidade, né, que surpreenda muita gente, não em virtude do fato do jogador ser africano, ele é nigeriano, mas pela maneira como joga este atleta que se chama Ibalai. Ibalai tem 20 anos de idade, São Paulo é o seu primeiro clube, né? Primeiro clube, antes disso ele teve... jogou aqui e ali e tal, mas não teve nenhuma ligação com nenhum clube de futebol. São Paulo primeiro clube desse jogador, chegou no sub-20 do São Paulo, começou a encantar. O próprio Rogério Ceni parece que já tinha demonstrado muita admiração pelo jogador, né? E agora o Dorival também parece que se encantou com o Ibalai. E eu quero falar com vocês quem é o Ibalai, como é que ele joga, né? As características dele, coisas que provavelmente as pessoas não falaram ainda. Vou tocar com vocês aqui neste vídeo. Talvez você vá gostar demais do que você vai ouvir aqui e vai ver aqui, vai ouvir, né, aqui nessa análise aqui do vídeo, tá bom, gente? Só antes disso, eu chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet. É isso mesmo. Para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva, né, gente? E se você curte uma aposta esportiva, olha, assim, gente, tem que se ligar numa gigante do mundo das apostas, né? Que patrocina inúmeras equipes aí, o que dá legitimidade, né? Equipes grandes do mundo, Liverpool, Barcelona, e que trata você como consumidor. Além disso, se você se liga lá na 1xBet, você dá uma força aqui pro meu trabalho, é muito importante. Esse patrocinador esteve comigo nos momentos complicados, difíceis, meus amigos, muito complicados, e foi o que permitiu que eu continuasse a fazer vídeos aqui para vocês. E até para que eu continue, eu preciso muito do apoio de vocês se você curte uma aposta esportiva. Por que não apostar via 1xBet? Não é isso? Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para se cadastrar na 1xBet. E aí coloca também o código promocional 1xJosa, que vai notificar porque que você chegou lá na casa de aposta, né? E também vai permitir a você dobrar o valor do seu primeiro depósito até um limite aí de R$ 1.200. Beleza, gente? É muito importante que você dê essa força aí se ligando lá na 1xBet. Mas se você já é inscrito usando o nosso link, ou se você vai se inscrever, né, não deixe de colocar o código promocional 1xJosa, é muito importante, tá? Para notificar porque que você chegou lá, né? Mas se liga em 3 dicas de aposta para hoje, gente, que na minha opinião são bem interessantes. Grêmio contra Atlético Paranaense. É um jogo que, na minha opinião, talvez tenhamos poucos gols. Então, na minha opinião, no primeiro tempo a gente pode até ter um gol nesse jogo. Mais que um, eu não acho muito provável não, né? O segundo jogo aí que eu acho interessante é o jogo do time do Bahia contra o Internacional. Nesse jogo eu iria em empate ou vitória do Inter, né? E o outro jogo, para finalizar, é Vasco contra Fortaleza. Jogaço, gente. O gigante aí da colina, que precisa se salvar do rebaixamento. Eu tô torcendo para que se salve do rebaixamento. Mas hoje eu acho que o gigante tem um problema muito sério com esse time de Fortaleza, que tá no seu melhor momento da temporada. Melhor momento, né? É provável que vá com o time, mesmo time que jogou contra o América, né? Que jogou muita bola. Então, na minha opinião, vou torcer demais para o Vasco da Gama se salvar do rebaixamento. Ficarei feliz com a vitória do Vasco hoje, mas na minha opinião, hoje eu iria de vitória ou empate do Fortaleza nesse jogo. Beleza, meus amigos? Então dessa força lá, muito obrigado. Fechando para isso e falando do Ibalai. O Ibalai tem 20 anos, como eu falei, né? Tem 1,75 m. Não é, portanto, muito alto, mas também não é baixo. Tem 67 quilos, né? É um jogador muito atlético. É um jogador destro, que, a meu ver, inclusive, tem um problema aí no pé esquerdo, né? Que precisa... Dá para trabalhar um pouco mais o pé esquerdo. O pé esquerdo é apenas o pé de apoio, digamos assim, né? Ele precisa sempre levar essa bola para o setor direito, para o pé direito, né? Então, até uma dependência do pé direito, e acho que na base do São Paulo isso poderia ser trabalhado um pouco melhor, para que o Ibalai conseguisse também, ao menos, assim, gerir alguns processos ali em campo, né? Com o pé esquerdo também, né? Agora, isso acontece muito, gente. Em vários momentos isso acontece no futebol. Quando o jogador manda muito bem, tem um domínio profundo com a bola, com um dos seus pés... se não for trabalhar do outro pé, ele fica até dependente demais daquele pé preferencial, né? No caso do Ibalai, a gente vê isso claramente. O pé esquerdo dele é um mero pé de apoio, né? E se ele precisar finalizar, por exemplo, ele tem que, né, levar essa bola para o setor, para o lado direito, para finalizar com a direita. Agora, isso acontece, como eu disse, porque o pé direito dele é sensacional, gente.
olha, é muito, muito acima da média. O controle com a bola é impressionante. É um jogador que pratica, sim, alguns dribles importantes, mas é drible só na boa. Em geral, você vai ver o Ibalai praticando drible quando ele chegar ali na proximidade do último terço do campo, ou até mesmo quando ele estiver no último terço do campo. Porque o Ibalai não é um jogador, e aí é interessante, porque ele é de uma cultura africana, né? Mas ele não é um jogador, por exemplo, muito individualista. O Ibalai é um jogador que tem um olhar para o jogo bastante panorâmico, gente. É um jogador que taticamente, ele é muito relevante, né? Ele é muito relevante quando ele pega essa bola, quando a bola chega nele, ele já sabe o que fazer com ela. Ou seja, ele tem uma leitura prévia dos acontecimentos do jogo que permite ao Ibalai saber o que fazer antes da bola chegar aos pés dele. Então ele sabe se ele vai fazer um passe curto, se vai fazer um passe médio, um passe longo, uma inversão, se vai praticar um drible. Tudo isso parece que ele já sabe o que vai fazer muito antes da bola chegar aos seus pés. Às vezes essa bola chega aos seus pés porque também o Ibalai vai para o setor da bola, né? E quando essa bola está numa situação ali que não chegou ainda muito perto, ele também muitas vezes antecipa no lugar certo, porque tem leitura, e nesse sentido parece que tem muita experiência dentro de campo, né? O que não tem, porque tem só 20 anos de idade, para saber os espaços do campo que a bola vai percorrer, gente. Né? Então nesse sentido aí também para mim parece ser um jogador extremamente maduro nos seus poucos 20 anos de idade, o jovem meio-campista nigeriano Ibalai. O passe curto dele é muito bom, o passe médio bom e rápido, pegou a bola, já tocou, rápido. Em geral, a gente vai ver todos os passes para frente, né? É um jogador que pensa assim, construir o resultado da equipe, jogando sempre essa bola para frente. Raramente faz um passe para trás, só quando é necessário, para desafogar, para que a jogada ganhe muito mais progressão, né? Então, também tem esse entendimento. O passe médio dele também é muito bom. Agora, o passe longo dele é muito acima da média, assim como as inversões. Acho que o Ibalai é o cara das inversões. Inversão de jogo, gente, no futebol é algo muito importante, muito relevante para uma equipe quando é muito bem feito. Porque quando é muito bem feito, você quebra completamente a perspectiva da marcação. Completamente. Aí você, assim, é como se você quase revolucionasse, sabe, a participação da equipe no terço final. Porque inúmeras variações podem surgir a partir de uma variação de uma inversão de jogo. Agora, essa inversão não acontece mais no futebol porque não é qualquer um que consegue fazê-la muito bem. A inversão não é apenas fazer um passe para o outro lado do campo, é fazer uma leitura sobre a correlação de forças do seu colega que vai receber essa bola com o marcador que está se aproximando. Né? Tem que saber, por exemplo, se nessa correlação de força o seu jogador tem uma vantagem maior. Tem que entender se vale a pena fazer uma inversão para o jogador que está um pouco mais atrás, um pouco mais à frente. Então todos esses detalhes fazem parte ali da inversão e praticamente atestam a qualidade da inversão ou não. Então muita gente nem se arrisca a fazer inversão porque tem medo de dar errado. Agora, o Ibalai com 20 anos, ele faz isso o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. Então, para mim, na minha opinião, é um jogador que demonstra dentro de campo uma personalidade monstruosa, porque é um jogador africano, está há pouco tempo no São Paulo, e tem um outro detalhe importante, fica comigo até o final, que é um detalhe muito importante sobre esse jogador aí, que você vai, olha, e preocupante, tá? Segura essa onda aí que eu vou chegar lá, até o final desse vídeo aqui, né? O Ibalai, ele mostra uma personalidade monstruosa, por quê? Porque ele é um jogador africano, que está num país novo, num clube novo, né? Com colegas aí novos que ele não conhece, é um mundo completamente diferente, numa canteira ali, numa categoria de base, que é tida como uma das melhores, embora a gente saiba que tem alguns problemas em Cotia, mas de fato ainda é uma das melhores. Com alguns jogadores talentosos, então o Ibalai tinha de tudo, meus amigos, minhas amigas, para se intimidar, para ficar tímido, para ficar receoso, para não querer praticar o seu jogo. E é justamente o contrário. Parece que o Ibalai é um jogador brasileiro, né? E muitas vezes parece que ele é brasileiro e todos os outros são estrangeiros que estão se adaptando. Porque a maneira como ele fica cômodo dentro de campo chega a ser um tanto quanto espantoso para um jogador tão jovem, né, e africano de um país como a Nigéria. Né? Então, a personalidade do Ibalai é muito grande. A tranquilidade como ele joga também. É sempre muito tranquilo, gente. Mas não é tranquilo, por exemplo, de ficar lá morto. Não é isso. Ele é muito participativo. Participa demais da equipe. Mas a tranquilidade com que ele realiza as suas ações dentro de campo, né? Tranquilo, numa boa, confiante, sabendo o que está fazendo plenamente. Então, esse ponto aí para mim é um dos pontos altos também do Ibalai. Ibalai é um jogador, um camisa 5, um camisa 8, um camisa 10, primeiro, segundo, terceiro homem de meio de campo, ele é um jogador de lado de campo. Qual é a posição real do Ibalai? A posição real dele é segundo homem de meio de campo.
tá? As características do jogo dele mostram que ele é, sobretudo, esse segundo homem de meio de campo, ok? A movimentação dele dentro do campo deixa claro que ele é um jogador, sobretudo, para jogar ali como uma espécie de 8, um segundo homem. Por quê? Porque ele consegue dar combate, consegue marcar bem, mas ele tem muita categoria, ele percorre muito campo, então ele deixa de ser um 5, porque ele percorre com muita intimidade vários espaços do campo, né? Então ele deixa de ser um 5, a maneira como ele consegue fazer esses passes aí, e ele faz esses passes muito mais à frente, também mostra que ele é um jogador, um segundo homem de meio de campo, não é um camisa 10, que é um jogador que não ousa muito pisar na área, acho até que poderia fazer um pouquinho mais isso daí, mas ele não pisa muito dentro da área, é um jogador que pensa em construir, mas ele não pensa em definir, né? Ele não pensa em finalizar a jogada, ele pensa em construir a jogada para que os outros façam gols, né? Então é um jogador que não entra muito dentro da área, não pisa muito dentro da área, até em virtude disso ele não é um camisa 10. Tampouco ele é um jogador de lado de campo, né? Porque assim, é um jogador que tem uma capacidade, né, de percorrer vários espaços, de trabalhar muito bem, com muita intimidade ali no corredor central, então seria um desperdício total o Ibalai ali num lado do campo ou no outro lado do campo, até porque o Ibalai não é um jogador necessariamente de velocidade, o Ibalai é um jogador que cadencia, meus amigos. E essa cadência que ele dá para o jogo pode ser muito importante para uma equipe como São Paulo. Pode ser muito importante, né? O Ibalai pode subir para o time principal, não ser necessariamente o titular, mas ele pode ficar no banco, a depender do jogo, é o jogador para entrar no segundo tempo para cadenciar. Entende? Para saber o que fazer com a bola, para ter o controle do jogo. Porque o Ibalai sempre está procurando esse controle do jogo. Então ele é um camisa 8, um segundo homem de meio de campo, que trabalha naquele setor ali com muita intimidade. Tem uma capacidade boa de marcação, leitura dos espaços muito boa também para marcar. Então tem essas coisas todas aí. Como eu disse, tem esse lado negativo aí, que é a dependência do pé direito, brutal, né? E o pé esquerdo, que é apenas um mero pé de apoio, né? Acho que também poderia trabalhar um pouco mais ali dentro da área, em algumas situações, poderia pisar um pouco mais dentro da área. Também acho que, embora seja um belíssimo jogador naquilo que faz, poderia também acrescentar um pouco mais essa pisada dentro da área para que ele evoluísse ainda mais como jogador de futebol, né? Então, este é o Ibalai, meus amigos, 20 anos, 1,75 m, 67 kg, pé direito, né, preferencial, destro, né, jogador nigeriano, que pode ser ali um jogador muito interessante para o São Paulo. Qual é o problema disso aí? É aquilo que eu falarei para vocês no final, que na minha opinião é muito preocupante. O Ibalai vai subir agora para o time principal do São Paulo, né? O Dorival já pediu, ele vai ser pensado aí para o time principal do São Paulo. Só que o contrato do Ibalai, né, ele vai até o mês de março de 2024, gente. Ele fez ali o contrato com o São Paulo em março de 2023, contrato de 1 ano, e o contrato dele vai terminar agora, em março de 2024. Então, o São Paulo precisa correr para apresentar um contrato para esse jogador. Porque no primeiro jogo que ele atuar, ele já vai chamar muita atenção de outros clubes aqui no Brasil. E, assim, se o clube chegar imediatamente a fazer uma proposta, já era, meu irmão. Pode assinar um pré-contrato, pronto, não tem jeito. Entende? Se o jogador gostar da proposta e assinar um pré-contrato, já era São Paulo. Então São Paulo não pode perder tempo. São Paulo pode achar que tá de boa, tem um tempo aí de contrato e tal, né? Não terminou ainda, o jogador tá recebendo essa oportunidade no tricolor, não tem nenhum perigo de perder o jogador. Tá errado, gente. Tem sim. Porque se de fato o Ibalai encantar, ele vai ser alvo de interesse de muitos outros clubes aqui no Brasil, né? E um pré-contrato pode ser assinado e o São Paulo perder esse jogador ao final do seu contrato. Então o tricolor também tem que pensar nisso, né? Em já fazer um contrato com um jogador, né, que é um jogador interessante. Então tem que ter essa avaliação. O contrato tem que ser proposto quando eu tenho uma avaliação que legitima a apresentação de um contrato. Né? Não tem que ficar perdendo tempo com isso. Então, se há uma avaliação, inclusive da comissão técnica, de que o jogador precisa subir, por que o departamento de futebol ainda não entendeu que esse jogador merece um novo contrato? Então, isso precisa ser feito imediatamente, sob o risco do tricolor perder um jogador que pode sim ser extremamente interessante para o São Paulo, né? Um jogador que tem uma maneira como ele joga, a gente não encontra outros jogadores ali no sub-20 do São Paulo, e acho sinceramente que a gente não tem nenhum jogador como o Ibalai, mesmo no time principal do tricolor, neste momento, tá bom, gente? Gostou do vídeo? Se achar que eu mereço aí, que você puder, deixa o valeu demais para dar uma força para o meu trabalho. Compartilhe, comente, deixa o like. Muito obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo aqui. Até o final.